Olá! Hoje é véspera, entre véspera o dia de Natal. Não sei que dia vou postar esse vídeo. Mas quero lhe deixar uma pergunta muito séria. O que é o Natal para você? O que é que representa o Natal para você? É sobre esse assunto que nós vamos falar. É sobre esse assunto que nós vamos abordar com tranquilidade, com coragem, com amor e fraternidade. Eu procurei algo para trazer para vocês sobre o Natal. Uma vez que o último vídeo que eu coloquei foi o Anticristo e eu achei ele muito pesado. Mas quando eu comecei a me arrumar para vir fazer o vídeo para vocês, eu fui buscando as cores, porque isso aqui tá alaranjado aí no vídeo, mas é vermelho, uma calça branca, brincos verdes, são os tons do Natal, branco, vermelho, verde. De onde surgiu isso? Que tradição é essa? Quem estabeleceu que 25 de dezembro era a data do nascimento de Jesus? O que é que nós sabemos sobre isso? Eu procurei autores católicos e também da Reforma, autores protestantes, porque aqui tanto Marcos Borges como Dominique Crossan são católicos, são monges, etc. E eles fazem uma abordagem sobre o primeiro Natal. Mas eles vão nos dizer que o primeiro Natal se transforma em dois natais. Primeiro tem o nascimento de Jesus descrito por Mateus. É um. Depois nós temos o nascimento de Jesus descrito por Lucas. Marcos e João não tocam no assunto. O único que toca na concepção miraculosa de Jesus é Lucas. Paulo, o apóstolo, não fala sobre o nascimento de Jesus. Mas haviam profecias de Isaías e de Miqueias, que falavam sobre um nascimento. Primeiro começa em Isaías uma confusão que foi, vamos dizer assim, maliciosamente utilizada. Em todos os relatos de deuses, quer do Egito, quer da Pérsia, quer de vários países longínquos, é sempre uma virgem que concebe. E a tradição judaica não poderia ficar atrás nesse assunto. Ora, ocorre que Isaías profetizou o seguinte. Quem quiser procurar o texto, vá em Isaías capítulo 7, versículo 14. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe darão o nome de Emanuel. Começa aqui o problema todo. Porque quando foi transcrita essa profecia do aramaico, do siríaco, do aramaico, para o grego, para o hebraico e para o grego, eles traduziram esse nome, virgem, que em hebraico, aramaico é Alma, significando moça jovem, mas que no aramá virgem é Betula, e eles traduziram por Betula.
Quando foi ser traduzido para o grego pegou betula e traduziu em partenos, virgem. Nós sabemos que uma virgem não concebe sem ter conhecido varão. Mas criaram a lenda em torno disso, porque naquela sociedade de homens, a virgindade era vista como a pureza essencial. Então, a mãe de Jesus, o que depois foi alcunhado o Messias, que ele nunca disse que era, tinha que ser uma virgem pura, não contaminada por aquilo que Deus nos deu, a capacidade de ficarmos homens e mulheres juntos e concebermos. Mas não, criaram uma lenda. Em Miqueias também tem uma lenda, tem uma profecia. Se vocês já se deram ao trabalho de ler, vocês vão ver como são loucas essas profecias. Mas Miqueias diz o seguinte: e tu, Belém de Judá, não és a última entre as cidades, mas de lá virá o nosso Salvador. Muito bem. Agora vocês imaginem uma moça casada, recém-casada. Mateus vai narrar da maneira mais fria. Ora, o nascimento de Jesus deu-se desta maneira. Já havendo Maria, sua mãe, desposado José, mas antes que eles coabitassem, ou seja, ela ainda estava tem um nome para esse lugar onde ela estava, no santuário. Perdão, às vezes a cabeça varia. Esperando para coabitar com José. E ela tinha vivido toda retirada, como era o costume das moças judias. Já havendo Maria, sua mãe, desposado José, mas antes que eles coabitassem, constatou-se que ela havia concebido por obra do Espírito Santo. José, seu marido, sendo homem justo, não quis infamá-la em público, mas tencionou deixá-la discretamente depois. Porque as mulheres que concebiam fora do casamento eram apedrejadas, não é? Ou eram exiladas da família. Porém, quando ele estava decidido a fazer, ele teve um sonho. Durante toda a narrativa da primeira infância de Jesus, do seu nascimento até a primeira infância, José deve ter tido uns 5 sonhos diretamente de Deus, através de anjos, arcanjos, querubins, serafins e etc. Então José teve um sonho dizendo: José, filho de Davi, porque Jesus tinha que nascer da linhagem de Davi. E Maria não era da linhagem de Davi, embora quem dê a linhagem aos judeus seja a mãe. Isso são algumas das discrepâncias que você vai encontrar. Mas não importa, vamos lá. Não tem, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua, ou Josué. Jesus, Josué eram nomes muito comuns. Por que não Emanuel? Não estava lá na profecia de Elias? Não, Yeshua. Porque ele salvará seu povo dos pecados que este cometeu. José escuta o sonho, acredita no profeta, coabita com Maria depois que ela parteja Jesus, depois que ela vai ao templo para pagar o preço da sua purificação, porque quem dava a luz ficava impura e tinha que comprar várias pombinhas brancas que só os sacerdotes do templo vendiam. Quando ela fez tudo isso,
foi que José coabitou com ela e depois disso ela teve uma récua de filhos, vários, filhos e filhas. Mas o cristianismo, as igrejas, Paulo e adjacências, Agostinho e outros colocaram ela como tendo permanecido virgem. Criaram uma lenda de que José era viúvo e tinha filhos do outro casamento. Mas em todo o evangelho a gente conhece Jesus como o primogênito da família. Para vocês que sabem o que é primogênito, é fácil entender, não é? Vocês vejam que nessa primeira cena, José é o personagem principal. Maria não fala nada, Maria não diz nada, Maria não comenta com o seu noivo, marido, que seja, um evento do tamanho daquele que vai ser narrado em Lucas, da aparição do anjo e da indicação e essa coisa toda. Então, acontece que vai haver um recenseamento proclamado por Quirino, que naquela época era quem mandava na Judéia, e todo judeu tinha que sair do seu local de moradia para ir se recensear no seu local de nascimento. O que por si só é um absurdo. Imagine você deslocar milhares de pessoas para se recensearem em locais muitas vezes distantes. E agora vocês imaginem uma mulher em dias de partejar, pesada da gravidez, sair de Nazaré, na Galileia, descer, atravessar aquilo tudo. É só vocês pegarem um mapa e olhar. No lombo de um burrico, para ir a Belém, para resguardar a profecia de Miqueias. E tu, Belém de Judá. Então ela vai, porque José era de Belém. E quando chega lá, numa terra onde era um dever no judaísmo se receber pessoas, dar hospedagem a pessoas. Mas Maria e José, ela tão grávida, tão jovenzinha, 15 anos, sei lá, muito pouco, não se sabe bem a idade dela, não encontram local algum e nenhuma família judia os acolhe. Isso já por si só é estranhíssimo. E eles vão para um estábulo. Pessoas cujos rituais de limpeza eram formidáveis. E ali, naquele estábulo, ela dá à luz. Essa é a história narrada secamente por Mateus. Lucas, e vai haver a adoração dos magos. Esse trecho de Miqueias está em Miqueias, versículo 5, capítulo 2, sobre Belém. Já o texto de Lucas é pleno. José mal aparece. Maria é a estrela maior e junto com ela a mãe do precursor, a mãe de João Batista, Isabel. Porque Maria vê surgir na frente dela um anjo. E esse anjo diz: não te assustes, Maria. Agora vocês imaginem que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, um anjo chamado Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era tão pequena que nem no mapa constava, nem nos relatos de antiguidade. A única, vamos dizer assim, coisa que chama atenção sobre Nazaré é que ela era muito perto de uma área que tinham muitos gentis,
gentios, tinham muitos gentios, tinham muitos estrangeiros, que era Tiberíades e Cafarnaum por ali. Mas Nazaré em si era uma cidadezinha inexpressiva. Eu tive a graça, a alegria de conhecer Nazaré. Uma coisica de nada. Além do mais complicadíssimo, porque já é na parte palestina e você tem medo de levar um tiro, aquelas confusões daquela região. Mas continuemos. Então o anjo aparece e glorifica a Maria e ela concebe pelo Espírito Santo. O interessante sobre essa concepção é que anos depois, quando Jesus está pregando em Nazaré, ela vai com os irmãos de Jesus para tirá-lo dali como se ele fosse louco. E ela parece não saber a missão de Jesus, embora Gabriel tenha dito a ela. Mas ela esqueceu. E ela vai com os irmãos de Jesus para tirá-lo dali. E ele vira e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mostrando toda a ausência dele da concepção de família. Família para ele era aquela composta para ser o reino de Deus. Que ele termina dizendo que está dentro de nós. Muito bem. E depois que ela concebe, que ela fica naquela coisa dos primeiros dias, essa mocinha vai sair de Nazaré sozinha por estradas onde costumeiramente haviam assaltantes, pessoas, vagabundos que ficavam caminhando por aquelas estradas, mas ela vai sozinha para a casa de Isabel e Zacarias. Isabel já era idosa, a concepção de Isabel foi também assim, ela tinha quase 60, 70 anos e pensava que era estéril, então, mas ela coabitou com o marido, Zacarias, e concebeu João. Acontece que quando Maria vai chegando, sem nem ter barriguinha nem nada, porque era tudo muito novo, Maria sente aquele sentimento e Isabel diz que a criança se agitou em seu ventre. Aqui tem uma das passagens mais lindas que eu acho do Evangelho, que chamaram depois de Magnificat, que é quando Maria concorda a Isabel, porque Isabel diz: aqui está a mãe do meu Salvador. E Maria vai cantar esses versos lindos que vocês vão me permitir repetir para vocês. A minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito se rejubila em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou com graça para a pequenez de sua serva. Pois que de hoje em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, porque o Altíssimo fez por mim grandes coisas, e santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende sobre os que o temem de geração em geração. Ele manifestou o poder de seu braço, dispersou os que eram soberbos nos pensamentos do coração. Depois do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os que tinham fome e despediu vazios os que eram ricos. Ele auxiliou Israel, seu servo, recordando-se de sua misericórdia, conforme a promessa que fizera a nossos ancestrais, a Abraão e sua posteridade para sempre. Muito bem, essa narrativa dos dois natais, de um jeito frio, resumido, em Mateus, de um jeito eloquente, cheio de detalhes de Lucas. Lucas foi também o escritor dos Atos dos Apóstolos. Agora, tudo isso, imaginem que eu não sou religiosa, eu gosto de pesquisar as coisas.
Particularmente não gosto do Natal. A data é errada, não corresponde. Mais ou menos pelos textos se sabe que ele deve ter nascido entre março e abril. Mas quando o cristianismo tomou força, cerca de 300 anos depois da morte de Jesus, havia o paganismo, como os seguidores dele chamavam, os seguidores de Paulo principalmente chamavam, e os pagãos tinham um ritual do solstício do verão, ou o solstício do inverno-verão. De toda forma, era o dia mais longo do ano, era um dia consagrado ao Deus Sol, era um dia consagrado também a Mitra e a vários outros deuses. E o que é que fizeram os religiosos do cristianismo incipiente? Eu acho que já tinha mais de 300 anos quando isso aconteceu. Para anular a data do solstício que os pagãos comemoravam, eles colocaram como nascimento de Jesus, para que os recém-convertidos esquecessem a data pagã, na opinião deles, não é? E passassem a considerar a data religiosa que eles estavam querendo impor. Eu disse a vocês que eu cheguei de vermelho, de brinquinhos verdes, de calça branca, no layout que no Natal é costumeiro as pessoas usar, não é? Nas nações do norte, nos Estados Unidos, também na Europa, se põe azevinho, visco e erguem as árvores. Aqui no nosso Brasil de antigamente, nós tínhamos os presépios. As famílias dedicavam meses e meses antes formando os presépios. Jorge Amado fala sobre os presépios na Bahia e conta de duas irmãs que passavam o ano inteiro recortando figuras e coisas para fazer o presépio. Imagina, se você faz um presépio hoje, seus filhos olham e fazem, o que é isso mesmo? E deixam para lá. Criou-se uma árvore, um pinheiro, se enfeita de bolas vermelhas, verdes, amarelas, blá, 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 blá. O que é que você pensa quando você fala no Natal? Presentes, a ceia, não, eu comecei errado. A árvore, os enfeites da casa, as comidas, os presentes e a comemoração. Eu sou do tempo da missa da meia-noite. Pelo menos as famílias jantavam e iam assistir a missa da meia-noite. Ou assistiam à missa e voltavam para suas casas e faziam a ceia de Natal. Havia pelo menos a presença de Jesus nessas atividades. E agora? Por onde ele anda? Quem fala nele? Claro que eu estou fazendo aqui um exagero, no sentido de que algumas pessoas ainda lembram que é a data dele e tal, mas o objetivo é o amigo secreto, é trocar presentes, o que é que você vai me dar? E as lojas aproveitam e os preços dobram, tanto que quem tiver juízo vai comprar alguma coisa depois do ano novo, janeiro, fevereiro. Mas Jesus perdeu-se no tempo, não se sabe direito onde ele está. Tem gente que arruma as árvores de Natal quase um mês antes, que é para tudo ficar parecido. Mas alguém já se deu ao trabalho de contar aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, quem foi Jesus? Qual é a história dele? Por que é que ele se tornou histórico?
quando na verdade não há referendo a ele em nenhum livro histórico, a não ser em Joséfo, que se sabe hoje em dia que foi, fizeram ali uma adição. Joséfo não chegou a falar nele. Acho que Tácito fala em Crestos, que estava dando muito trabalho. Mas não há referência histórica a Jesus. Se eu não estou enganada, deve ter outra referência qualquer, que minha cabeça já não é a mesma. Então eu não comemoro no meu coração esse aniversário. Para mim, a importância de Jesus está nos textos morais que ele nos deixou. Não considero os milagres, porque são fatos que não foram comprovados. Nós sabemos, por exemplo, que a letargia, ela pode deixar a pessoa como se estivesse morta, a catalepsia, a letargia, e uma pessoa com grande autoridade moral e uma certa energia pode fazer aquela pessoa sair do estado letárgico, não é? Temos fatos sobre isso. Curar cegueiras. Nós sabemos, por exemplo, que a catarata cegava muita gente, ninguém conhecia o que era catarata, e a catarata era fácil de ser curada. Eu não estou estragando os milagres de Jesus, eu estou dizendo que para mim eles não são importantes. Para mim é importante quando ele diz: sede bons, como bom é o Pai que está nos céus. Por que me chamais bom? Para mim é importante quando ele diz: se alguém te bater em uma face, dá também a outra. Para mim é importante quando ele levanta a mulher pega em adultério, porque o homem pego em adultério sumiu nos tempos. Mas ela que estava ali para ser apedrejada. E ele a levanta. Quando todo mundo foi embora, assustado com o poder dele, e ela diz: mulher, também eu não te perdoo. Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Eu amo Jesus quando eu vejo como ele acolheu as mulheres quando elas eram seres de quarta ou quinta categoria. E ele trouxe-as para o seu rebanho. Meus queridos ouvintes desse canal tão simples e tão em que eu converso com vocês como se eu estivesse na sala da minha casa, e de fato estou. Me desculpem entrar no entusiasmo e na emoção de falar nele, Jesus. Eu nunca vi Deus. Portanto, eu não sei nada de Deus. Os relatos que eu tenho é dele, de Jesus. As notícias que eu tenho é dele. Se você nunca leu A Vida de Jesus, de Ernest Renan, um livro corajoso. Ele diz aqui, baseado em documentos, que Maria e José moravam em Belém, o que tem lógica. E quando se assustaram com as notícias de Herodes, que ainda existem muitas dúvidas se Herodes matou mesmo tantos inocentes, que eles fugiram para o Egito, mas no Egito não há registro algum. Porém, vamos deixar como estão as lendas. E que quando eles voltaram do Egito, eles tiveram medo de Herodes Antipas, e eles foram para Galileia, para Nazaré, que era governada por um filho menos cruel que Herodes o Grande. Por hoje é só. Uma ligeira passagem na história desse grande profeta, curador, taumaturgo, na história desse homem
que é referência para os que creem nele. E em homenagem a ele, sabendo que dezembro não tem nada a ver com a chegada dele. Mas em homenagem à crença de muitos de vocês, eu trouxe esse pequeno primeiro Natal para vocês. É um livro interessante. Comprem, leiam, aprendam sobre ele. Sem enfeites, sem bolas vermelhas e verdes e amarelas, sem neve de mentirinha, sem interesse nos presentes, pouco ligando para o banquete. Pensem nele como o homem que dividiu a humanidade em antes e depois dele. Meu abraço, um desejo sincero de novos tempos. E talvez, como presente primeiro de Natal, uma vacina que nos imunize contra essa pandemia que aí está. Para vocês, muita paz.